Portanto, dada uma função integrável, a Riemann, a qual vamos integrar, digamos, sobre uma região limitada que pode ser aqui transcrita como a soma de dois integrais. Portanto, vamos ter que interpretar a soma destes dois integrais de maneira a identificar qual é a região A de R2. Portanto, qual é a região A de R2 sobre a qual estamos a integrar a função f, de modo a que, portanto, o nosso objetivo vai ser igualar o integral desta soma de integrais duplos a um integral ou a dois integrais quando fazemos a troca de integração. Portanto, isto são integrais iterados e o nosso objetivo vai ser, se trocarmos a ordem de integração, portanto, aqui está dy dx, que se deve interpretar como fazemos o integral, portanto, o setup foi feito primeiro com o integral em x e depois com o integral em y. O que é que acontece com o integral se quisermos fazer troca de ordem? Portanto, a pergunta é, fazendo a troca de ordem, será que, desdobramos isto em duas perguntas, será possível escrever como um único integral duplo ou teremos ainda que acrescentar um outro integral? Portanto, tudo isto passa por identificar bem a região A sobre a qual estamos a resolver o integral e é por aí que vamos começar. Vamos então interpretar em termos geométricos a região sobre a qual está a ser realizado este primeiro integral. Portanto, temos na faixa em que o x vai de 0 a 1, portanto, eu já escrevi a faixa de 0 a 1 e de 1 a 2, pensando exatamente na soma dos dois integrais. Mas vamos começar então por ver que na faixa em que o x varia de 0 a 1, portanto, estamos a deslocar paralelos ao eixo dos y e a fazer os valores variarem entre 0 e 1, portanto, o x está a variar entre 0 e 1, temos que interpretar então o y, certo? Portanto, aqui nesta faixa, y há de estar compreendido entre o gráfico e raiz quadrada de 1 menos x quadrado e y igual a 1. Ou seja, por baixo temos um arco de circunferência, certo? Portanto, corresponde a esta figura que eu já desenhei aqui, que é 1/4 do arco da circunferência y igual a, aliás, podemos já escrever a circunferência correspondente na sua forma mais standard, que será a circunferência x quadrado mais y ao quadrado igual a 1, que entre 0 e 1, portanto, entre x igual a 0 e x igual a 1, se pode escrever como o gráfico y igual à raiz quadrada. Portanto, aqui aproveito para fazer esta observação que estas inequações podem ser estritas ou não, uma vez que estamos a falar do integral e, portanto, o sinal de igual não altera em nada este valor de integral. Mas pronto, então continuando com a nossa identificação, portanto, por baixo, até posso fazer assim, temos este gráfico e por cima temos a reta y igual a 1, portanto, prolongando aqui, será y igual a 1, portanto, uma reta paralela ao eixo do x, e estamos exatamente a identificar a primeira zona, a primeira região plana, que corresponde a fazer este integral, como esta parte sombreada a vermelho que eu agora escrevi. De modo muito análogo, podemos continuar a pensar neste integral, o segundo integral que aqui aparece, portanto, para ser lido também com parênteses ou sem parênteses. Pensando então agora na descrição deste segundo integral, agora temos na faixa x entre 1 e 2, o y está entre uma raiz quadrada, que agora é a raiz quadrada de 1 menos x menos 2 ao quadrado, que, portanto, agora podemos interpretar como a equação, como uma parte de pontos que correspondem à circunferência de raio 1. Portanto, aqui temos uma circunferência de raio 1 e centro em 0, 0. Neste caso, temos a circunferência de raio 1
e centro em x igual a 2, y igual a 0. Portanto, concentro aqui e é uma parte deste arco. E por cima voltamos a ter a reta y igual a 1, portanto completamos aqui a nossa zona de integração com este sombreado a vermelho. Portanto, esta é de facto a região A sobre a qual vem descrito o integral. Portanto, agora o nosso objetivo, uma vez que já identificámos bem a zona sobre a qual está feito o integral, é a pergunta seguinte, portanto tentamos agora responder à pergunta trocando esta ordem de integração. Portanto, quando olhamos deste lado, certo? Portanto, agora fazemos o setup primeiro para a integração em y, o que significa, eu costumo dizer que significa agora metermos o nosso ponto de vista, portanto, olhamos aqui deste lado no y. Portanto, como temos que descrever y numa faixa, portanto, não é muito difícil de perceber que y agora está a ser descrito numa faixa entre y igual a 0, portanto, este eixo do x, e y igual a 1. Portanto, y vai de 0 até 1. E não temos que fazer nenhuma interrupção, porque agora trata-se muito simplesmente de descrever o x, que está entre este arco de circunferência que passa por resolver esta equação em ordem a x e escolher uma das raízes quadradas e resolver esta equação em ordem a x, que passa por resolver esta segunda equação em ordem a x também. Portanto, não a primeira resposta logo imediata é que, quando se troca a ordem de integração, os dois integrais podem ser descritos como um único integral da função integrável xy, e, portanto, agora trata-se apenas de fazer um cálculo auxiliar em que resolvemos esta equação em ordem a x e aquela também. Portanto, aqui temos já a descrição abreviada da resolução da equação, desta primeira equação em ordem a x. Portanto, temos as duas raízes quadradas, a positiva e a negativa, e, portanto, neste caso, em que estamos aqui com este quarto de circunferência, a nossa opção é a parte positiva desta raiz quadrada. Portanto, o limite inferior para este integral será mais raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Na resolução de x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, em que temos estes espaços, mais uma vez temos o x igual a 2 mais ou menos a raiz quadrada, e agora, como estamos nesta parte deste arco de circunferência, portanto, a nossa opção para o limite superior há de ser com o sinal menos para a raiz quadrada, e, portanto, o limite superior do x há de ser 2 menos raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado.